dia após dia, dando um monte de conteúdo muito bacana, onde eu faço ou uma peça, ou algum bloco, ou alguma técnica, usando o straight quilting. O que é o straight quilting, para quem não conhece, que é o de paraquedas? Straight quilting é uma técnica que eu criei para facilitar a minha vida e a de todas que sonham em aprender a fazer quiltings de forma simples e fácil. Como que quilting pode ser fácil, Bia? Você vai aprender a fazer quilting usando pé de máquina de costura reta. Isso mesmo. Bia, então quer dizer que se eu for aprender a técnica com você, a sua técnica, a técnica que você criou, eu vou fazer apenas quilting retos? Será? Não, e hoje eu vou te mostrar como você pode fazer qualquer quilting. Qualquer quilting que a sua mente imaginar, você vai poder fazer. Com a nossa técnica de straight quilting, não existe nada que você não consiga fazer. Tudo que sua mente imaginar, você consegue quiltar, porque com o straight quilting, quiltar é tão simples quanto costurar. Que tal? Gostou da ideia? Então vem aqui que hoje o conteúdo está incrível. Para o projeto de hoje, nós vamos começar separando os nossos materiais. Nós vamos precisar de pedaços de tecido. Aqui eu estou usando pedaços de 24 centímetros por 24 centímetros e eu escolhi 5 cores diferentes. Mas você pode fazer com tecidos estampados, você pode fazer com os tecidos que você quiser. Então, você vai precisar de 5 pedaços de mais ou menos 24, 25 centímetros cada um. Eles têm que ter o mesmo tamanho, esses pedaços aqui, ok? Então, nós vamos reservar. Nós vamos precisar também de 2 pedaços de tecido neutro, que contraste com aqueles tecidos que você escolheu. Então, não importa o tecido que você escolheu aqui. Aqui, para essa base da nossa almofada, tem que ser um tecido neutro. Aqui pode ser estampado, mas aqui de preferência eu uso um tecido preto, cinza, branco, creme, uma cor que contraste com o tecido. Aqui você pode observar que o preto vai contrastar bem com essas cores fortes. E esse pedaço de tecido nós vamos precisar de 2 pedaços de 45 por 45. Também vamos reservar. Nós vamos precisar de mais um pedaço agora para a parte de trás da almofada de 45 por 45 e nós vamos dobrar no meio, vincar bem. E nós vamos precisar de um pedaço de 45 por 68, vamos dobrar no meio, deixando ele de 45 por 34. A hora que a gente fizer essas 2 primeiras dobras, se você quiser, você pode estruturar, então depois de dobrado, cortar um pedaço de manta para caber dentro dessa parte que você dobrou e um outro dentro dessa. Eu não vou fazer manta nessa parte de trás, essa vai ser a parte de trás da minha almofada, eu simplesmente vou fazer ela com tecido duplo. A única coisa que eu vou fazer é dobrar meu tecido no sentido maior dele. Esse daqui era um quadrado, 45 por 45, eu simplesmente vou dobrar no meio e vou passar aqui na parte dobrada uma costura de pesponto. Este daqui, que era 45 por 68, eu vou dobrar no meio, deixando ele 45 por 34 e vou passar uma costura pespontando esta parte dobrada, que é o que eu vou fazer agora. Então, aqui está, eu já fiz a costura nas 2 partes que eram dobradas do meu tecido. Aqui a parte de cá é a parte aberta, então eu dobrei meu tecido e fiz a costura aqui. Eu fiz uma costura dupla, não usei agulha dupla, eu simplesmente fiz uma costura e depois fiz uma outra costura bem rente, para dar um detalhe a mais. Mas se você quiser, você pode inclusive fazer uma costura decorada aqui, se sua máquina tiver pontinhos decorados, pode fazer uma costurinha decorada aqui. Ou simplesmente uma costura normal. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a parte maior, sobrepor, olha, costura com costura, parte dobrada com parte dobrada. Eu vou fazer assim, de forma que eu consiga medir ou na minha base de corte, ou com a fita métrica, que agora fique um quadrado de 45 por 45. Ele já tinha 45 aqui. Eu tenho que pegar esta parte, colocar por cima dessa, fazendo que tenha um transpasse, e faça com que ela tenha 45. Então, aqui, como eu tenho base de corte, eu vou alinhar o final da minha parte aberta, da parte menor, eu vou alinhar na linha dos 45. Vou vir aqui, vou alinhar o final da parte com o início da minha base de corte.
E daí eu só preciso tombar para lá, que eu sei que ela vai estar com 45 por 45. É só deixar tudo alinhadinho. E daí alfinetar. Eu preciso desse transpasse aqui entre as camadas, porque é por aqui que vai entrar a almofada. Se você tiver fita métrica, não tiver base de corte, você vai medir com a sua fita métrica. Então, nessa hora, a sua almofada tem que ter 45 centímetros por 45 centímetros. Não importa se você está fazendo com a base de corte ou com a fita métrica. Você vai medir certinho, vai alfinetar sua peça ou colocar clips e vai passar uma costura prendendo embaixo e em cima para ficar bem firme. Agora você vai aproveitar e vai fazer uma costura em toda a volta. Assim você já prende essas duas laterais que também estão abertas. Então aqui está, já fiz a costura em toda a volta, lembrando de dar retrocesso nas duas partes, na parte onde tem a parte de baixo e na parte de cima, porque é onde vai ter mais tensão na hora que a gente for desvirar, colocar, tirar para lavar a capa da almofada, porque isso daqui vai ser uma capa de almofada. Então, nas partes onde tem o finalzinho da aba que a gente fez, a gente sempre dá um retrocesso aqui e aqui e nos outros lados também, para firmar bem aquela costura. E agora, por enquanto, nós vamos reservar esta parte. Agora vai começar a brincadeira, a verdadeira técnica desta aula. Primeiro você vai pegar e cortar uma manta, qualquer manta que você goste de usar. Eu aqui hoje estou usando uma R2. Então eu vou colocar um dos meus tecidos de 45 por 45 na manta, vou alfinetar só a base dele, só para não sair do lugar. Vou desvirar, vou achar aproximadamente o centro desse tecido e vou colocar todos aqueles meus quadrados de 24 por 24 centralizados. E sempre, se você estiver fazendo com tecido estampado, sempre com o direito para cima. Então, vai ficar assim, tecido com o direito para baixo. Se você estiver usando um estampado, é importante você montar da maneira correta essa peça. Direito do tecido para baixo, manta, os quadradinhos com o direito para cima, o mais centralizado que você conseguir colocar, não precisa ser medindo certinho, mas tente posicionar ele o mais centralizado, um em cima do outro, todos eles com os direitos para cima. Eu usei aqui 5 estampas, mas você pode usar a quantidade de estampas que você achar necessária, pode ser menos, pode ser mais, mas você tem que lembrar o número de tecidos que você colocou aqui, porque isso vai ser importante na hora de finalizar a técnica. Então, eu coloquei 3 tecidos alaranjados e 2 amarelos, são 5, é esse o número que eu tenho que lembrar agora. Por quê? Porque agora eu vou colocar o outro tecido de 45 por 45 em cima de todos eles. Então, de novo, se você estiver usando um tecido estampado, o direito desse tecido estampado é para cima. Você vai colocar e daí você vai alfinetar bem, lembrando de prender bem a base do seu quadrado. Antes de transferir o desenho, nós vamos checar para ver se está tudo ok do lado de trás. Tem que estar esticadinho. Se não tiver alguma parte errada, você vai ajustar e prender novamente. A primeira coisa que eu vou fazer é cortar um pedaço de papel mais ou menos 1 centímetro menor do que os tecidos que eu coloquei ali embaixo. Eu estou sentindo o tecido, então eu vou cortar um pouco menor. Daí eu vou dobrar no meio e vou fazer um coração. Eu quero formar um coração preenchendo quase todo esse papel. Então, eu vou fazer o meu molde e depois eu vou transferir para o tecido. Agora, eu vou vir e vou transferir o meu desenho para o meu tecido. Quando você for transferir o risco, você vai usar uma caneta própria para tecido ou giz de alfaiate que apague depois. E agora, você vai fazer um quilting bem em cima desta parte. Então, a princípio, nós vamos fazer exatamente igual a gente sempre faz. Agulha centralizada. A única diferença é que, em vez de aumentar o tamanho do nosso ponto, nós vamos diminuir o tamanho desse ponto. Vamos iniciar pescando o fio da bobina e, para isso, a gente vai segurar o fio do topo, abaixar a agulha e levantar. Quando a gente faz isso, a gente pesca o fio da bobina. Daí é só a gente tirar o fio da bobina para fora e colocar os dois para trás.
e voltar a abaixar nosso pezinho de máquina. E agora nós vamos com um ponto fechadinho fazer todo o coração com a técnica de straight quilting. Para isso nós vamos alinhar nosso desenho com o nosso pezinho de máquina, nossa mão sempre espalmada. Certifique-se que o seu sanduíche está bem esticadinho, tanto frente quanto o verso, antes de começar o quilting. Não se preocupe se você sair um pouquinho do risco, porque o risco vai ser apagado depois. Quando chegar bem na beiradinha do coração, com a agulha abaixada, você vai levantar o seu pezinho, vai rotacionar e vai continuar fazendo ele para o lado de cá. De novo, com a mão bem espalmada para manter o seu tecido bem esticadinho. Aqui um pouco antes de chegar no final, nós vamos parar com a agulha abaixada e vamos dar o duplo nó, que é o acabamento perfeito para a técnica de straight quilting. Isso vai fazer com que seu tecido nunca desfie. Fez o duplo nó, que nada mais é do que 2 nozinhos, você vai pegar uma agulha de cego e vai esconder este fio. Checando para ver se ele não saiu para o tecido de cá. Agora é importante que você esconda o seu fio para fora do seu coração e não para dentro do seu coração, e você vai entender isso logo mais. Agora sim, você pode continuar o seu coração e nós vamos fazer 2 vezes esse coração. Se você não tiver muita prática, faça bem devagar para tentar fazer o risco mais em cima possível. Aqui o detalhe importante é que quando você voltar, case perfeitamente ali na pontinha do seu coração. Notem que essa segunda vez eu tô fazendo mais devagar para conseguir me manter exatamente em cima da costura que eu já tinha feito. E não tenha vergonha se o seu mais devagar for bem mais devagar que o meu. Faça no seu ritmo. O importante é que fique bem bonitinha essa costura. Outra coisa, pode acontecer da sua agulha, da sua máquina começar a pular ponto, porque nós estamos fazendo uma camada de tecido, uma camada de manta, mais uma camada de tecido preto e mais 5 camadas de tecido colorido. Isso pode ser um pouquinho demais para sua máquina. Minha sugestão é, para esse tipo de trabalho, você use uma agulha nova, uma agulha bem afiadinha, bem em perfeitas condições de uso. E a outra sugestão é, faça devagar. Se você fizer muito rápido, a tendência realmente é o ponto pular, mas se você fizer devagar, a máquina vai ter tempo de agulha baixar por todas as camadas, pescar o fio da bobina, fazer o casamento perfeito entre a linha do topo e a linha da bobina, dando o nozinho que tem que acontecer na hora que a máquina está fazendo o ponto. Não se preocupe, dá para fazer essa técnica perfeitamente sem danificar a sua máquina, mas você tem que lembrar de pôr uma agulha nova, que esteja bem afiadinha, que não tenha perdido o fio ainda, e trabalhar devagarzinho. Eu sempre falo que não é só tempos de prática, anos de experiência, você dominar exatamente a costura como todo mundo que já faz costura há anos. Não é isso que vai te transformar numa design de quilting. Não, para você virar uma design de quilting, você tem que ter técnica. E é isso que eu estou te passando durante todas as aulas.
Por falar em técnica, eu acabei não contando a técnica que nós vamos fazer hoje, né? Essa técnica se chama Surprise Crazy Rag Quilt. E é uma técnica que eu criei em 2017 e dei na Feira de Curitiba, na Quilt Craft Show, aqui em Curitiba, no ano de 2017, assim que eu tinha voltado dos Estados Unidos. É uma técnica onde une as técnicas de Crazy e de Rag Quilt. E você vai ver como fica fenomenal o resultado dessa técnica. O meu fio da bobina começou a embolar, então eu vou ter que tirar e arrematar. A gente sente quando tem alguma coisa errada, porque a máquina começa ou a trabalhar mais devagar ou começa a fazer barulhos. Eu sei que tá embolando o fio, ó, tanto que tá prendendo, ó, não consigo tirar. Pronto, soltei, vou tirar e vou ver o estrago que fez ali atrás. Então eu vou cortar esse fio. Olhem aqui o que aconteceu. Por algum motivo, lá na minha bobina deu bobagem aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou cortar esse pedaço aqui, vou desfazer um pouco e vou refazer. É muito fácil, com a técnica de straight quilting, corrigir erros é muito fácil. Então, eu vou cortar aqui este fio, esse nó, esse mocoiô que aconteceu aqui no avesso. E agora eu vou desvirar para o lado certo da peça. E vou arrumar isso tudo aqui. Vocês não têm ideia de como eu amo quando acontece mocoiô nas minhas aulas, porque eu posso mostrar para as alunas como é fácil arrumar. Então, eu vim aqui, tirei, cortei fora aquele pedaço que tinha dado mocoiô. Vou desvirar e vou procurar aonde ele está aqui. De novo, eu perdi onde ele estava aqui. Bem no finalzinho do mocoiô. O que que eu vou fazer? Vou procurar o fio de cima. E eu vou ter que desfazer um trecho disso daqui para dar acabamento. Então, eu vou simplesmente vir com a minha agulha e vou começar a desfazer devagarzinho. Eu tava com um ponto bem pequenininho, então fica um pouquinho mais complicado. Mas é só ir desfazendo. Por quê? Porque eu preciso de fio suficiente para fazer o arremate. Então, eu vou desfazer até aqui, mais ou menos, para daí ter um pedaço de fio suficiente para o arremate. Assim que eu tiver fio suficiente para o meu arremate, eu vou dar o duplo nó e vou esconder para o lado de cá e não para o lado do coração. Tenho que checar para ver se não tá saindo pro lado de cá. Daí eu puxo e corto o fio e chega de mocoiô, nada de mocoiô. E agora eu vou começar exatamente dali, como se estivesse iniciando um quilting. Pode dar trabalho, mas quem sabe faz e ensina, né? Então, exatamente foi isso que eu fiz. Vou começar de novo, já pesquei meu fio, tanto da bobina quanto do topo, ó, já estou com os dois fios lá para trás e vou continuar esta parte que eu não rebati. Ah, antes de mais nada, eu troquei, arrumei a minha bobina e repassei o fio. Aparentemente não tinha nada de errado, mas se tá embolando a bobina é porque provavelmente alguma parte aqui do meu fio tinha escapado. Então eu refiz isso. Se continuar dando problema, aí eu vou ter que abrir a minha máquina e ver se ela não tá meio suja. Prontinho, cheguei bem no finalzinho. Agora, nós vamos primeiro arrematar este fio aqui, que é o que eu tive que fazer a emenda, esconder ele para fora do coração e nós vamos começar com a técnica em si. E você vai ver que técnica gostosa é essa que eu inventei. Não tem nada como pegar uma técnica que você já gosta e outra técnica que você já gosta e criar uma técnica nova. Então, aqui primeiro eu fiz um coração. Agora, olhem o que eu vou fazer com este coração.
Eu vou fazer um crazy quilting. Como assim? Eu simplesmente, aleatoriamente, vou começar a fazer linhas. Mas eu tenho que me preocupar porque eu também vou querer fazer a técnica de rag quilt. Então, eu preciso me preocupar em não deixar espaços muito pequenininhos quando eu for cruzar as linhas. Então, primeiro, eu andei um pedacinho do meu coração e eu vou vir em linha reta até mais ou menos aqui o outro lado. Se você quiser fazer com linhas curvas, pode, mas hoje eu vou ensinar com linhas retas. Eu não preciso medir, eu simplesmente vou olhar aquele ponto, vou imaginar um ponto seguido e vou costurar. Mas se você por um acaso não conseguir fazer assim, você pode traçar linhas. E eu vou fazer até chegar na beiradinha do coração. Como eu vou fazer o rag quilting depois, além de usar um ponto mais fechadinho, eu vou fazer uma costura dupla. Cheguei ali. O que eu vou fazer? Vou andar mais um pouquinho. Quanto que eu vou andar, Bia? Quanto você desejar. E vou montar uma outra linha reta, lembrando de não deixar aqui um pedaço muito pequeno. Eu tenho que ter um pedaço razoável. Cheguei na beiradinha do meu coração, com a agulha abaixada, eu vou voltar. Bia, eu podia estar usando uma linha contrastante aqui? Podia, mas se você é iniciante, tente usar a linha da cor do tecido, tanto na bobina quanto no topo, que isso vai facilitar muito caso você não consiga costurar bem em cima da linha. Você ainda está iniciando, então tente fazer com que a costura jogue a seu favor. Andei mais um trecho e vou fazer uma próxima linha, sempre me preocupando com as costuras. Então, eu vou fazer uma linha até aqui agora. E vou voltar. Notem que toda vez que eu volto, eu abaixo minha agulha, volto, reposiciono a minha agulha para daí voltar. Agora eu vou fazer uma linha que passe bem pelo centro de encontro de costura, para não formar um triângulo pequenininho. Então, eu vou fazer lá até aqui. Cheguei ali no meio, eu vou ver aonde eu ainda quero dividir. Eu quero dividir esse pedaço aqui em outros pedaços. Então, eu vou voltar para cá um pouquinho. E vou fazer uma divisão vindo aqui para esse miolinho, pro centro do coração ali. E agora eu vou fazer aquele ponto chegar neste ponto aqui. Já formou um crazy aqui, olha que legal. Eu posso, se eu quiser colocar mais divisões, eu posso, senão eu posso deixar apenas assim. Eu acho que já tá legal. Eu vou fazer mais uma volta aqui, porque eu quero fazer um contorno bem marcado. E agora, saindo aqui da pontinha, eu vou fazer um eco neste coração. O que é o eco? É uma costura exatamente igual a este coração, a um espaçamento de mais ou menos meio pezinho de máquina. Lembram que eu tinha saído ali da pontinha? Eu tenho que chegar na pontinha de novo. Então, a minha peça está assim. Eu vou levantar apenas o tecido preto e vou cortar este excesso de tecido aqui. Cuidado para você não cortar nada do tecido preto, você só vai cortar o excesso de tecido.
Eu optei por fazer um quilting de linhas na diagonal aqui para preencher a parte de fora, mas você pode fazer o quilting da maneira que você quiser. Agora vem o mais gostoso da técnica. Lembra que eu falei que o nome da técnica era Surprise Crazy Rag Quilt? Bom, o Crazy já se formou. O Surprise vem de surpresa, é o que vai começar a aparecer agora. E a gente também tem que fazer o Rag Quilt. Primeira coisa que você vai fazer é marcar com um marcadorzinho que apague depois, mais ou menos uma moldura em cada pedacinho, deixando mais ou menos o espaço de um pezinho de máquina em cada um deles, que é onde você vai cortar esta peça. Você pode fazer com régua ou pode fazer à mão, não precisa ser simétrico, é só você deixar mais ou menos uma margem, que é por onde a gente vai fazer o rag quilt. Feito isso, você vai pegar uma tesoura de bico bem fininho para fazer o recorte. Eu vou escolher uma delas, vou colocar a pontinha. Se você preferir, você pode inclusive, deixa eu ver qual das duas fica melhor, mas você pode inclusive vir com um abridor de casas, tentar pegar somente o tecido do topo ali e cortar desta maneira. Tirar a parte preta fora, deixando só aquela margem que a gente tinha feito. Vai fazer a mesma coisa com o outro tecido do lado. E a surpresa já começou a acontecer. Começa a aparecer as cores ali. Esse eu vou deixar só no amarelinho. Então, esse outro eu vou tentar ir para a segunda cor. Então, eu vou tentar pegar ali meu segundo tecido e vou rasgar. Não se preocupe se você pegar dois de uma vez só. Se acontecer de você pegar, que foi o caso aqui, ó, você simplesmente tira então dois. Eu vou tirar o amarelinho, o outro amarelo, e como sem querer eu rasguei o outro amarelo também, eu vou desbastar até chegar no alaranjado. Você tem que fazer com cuidado, porque você não pode chegar no último tecido. Você não pode desgastar até chegar no último tecido, e por isso que é importante você lembrar quantos tecidos você tinha posto. Então, a minha peça está assim. O que que eu vou fazer? Vou fazer picotes em toda ela, começando antes nos ângulos, e depois eu vou fazer picotes em todos os babadinhos, para ficar assim, toda ela. Verifique se você fez franjinha em tudo. Agora é hora de ir para a máquina lavar. Depois de lavado, o seu coração vai ficar assim, todo enrugadinho. E é esse o efeito que a gente quer que ele fique. Agora você vai montar a sua almofada. Como eu refilei essa peça, ela ficou um pouco menor do que a parte de baixo. Primeiro eu vou posicionar direito da minha almofada para fora com o direito da minha peça para fora, que é a parte que tem a aba maior. Vou costurar toda a volta para daí refilar o excesso. Além de refilar, você vai cortar as 4 quinas, porque nós vamos desvirar e rebater essa costura. Então, você vai acertar certinho as quinas da tua almofada e vai rebater toda a volta. Se você quiser, você pode reduzir agora o tamanho da almofada para deixar ela do tamanho do seu refil, da sua almofada em si. Isso daqui é uma capa de almofada, né? E com isso você vai ter uma almofada dupla face, onde um lado vai ter uma borda e o outro não. Então, você vai passar bem a ferro e vai rebater a costura.
E a hora que você rebater a costura, você vai formar de um lado, que seria o lado avesso, mas na verdade essa almofada é uma almofada dupla face. De um lado você vai ter uma almofada assim. Quando você desvirar para usar do lado, teoricamente, que tem a técnica certa, ela não vai ter aquele barradinho, mas ela vai ter o coração colorido. Tirar os fiapos, que nos primeiros dias, no começo, ela solta esses fiapinhos mesmo, mas depois ela para de soltar com as lavagens e com o uso também. E se você quiser, você pode montar ela ao contrário para ficar com o barrado para este lado. Daí é só montar, em vez de colocar direito com direito, na primeira vez você colocar avesso com avesso, fazer a primeira costura, desvirar e deixar o barrado.